Sofá é aquela peça que tem que caber no teu estilo, no teu bolso, principalmente naquele espaço de uma forma adequada. Então eu venho aqui dar umas super dicas para que você possa escolher ele do jeito certo e que fique show de bola na tua sala. Bora! Oi, eu sou Laura Carlos, Design Interiores, e hoje aqui bora falar de uma peça fundamental quando a gente pensa em sala. Não tem quem não pense logo em sofá quando a primeira coisa que vem na cabeça é uma sala. Então sempre gera aquela dúvida de qual sofá eu vou colocar, que estilo eu vou gostar, que cor principalmente, as mulheradas adoram escolher as cores de imediato. E é uma peça que tem que prestar atenção, porque obviamente que ninguém compra um sofá hoje para se desfazer daqui a um ano. Então é uma peça que tem uma durabilidade maior e que você tem que estar atento à escolha. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar como é que ele vai ser usado nessa casa. Se vai ser por uma, por duas, por três, por quatro pessoas, tudo isso a gente vai dosar e ver o que a gente pode fazer para agregar aquela família ali. E também uma coisa que tem que ser levada em consideração é como é o uso dele, se é por crianças, se é por animais, ou não, ou você é aquela pessoa festeira, adora, a casa tá sempre cheia, então precisa realmente de um que seja mais confortável, um tipo de espuma adequado. Então bora lá que eu vou desmistificar algumas coisas por aqui e você vai sair com um guiazinho completinho de um sofá. Como a gente tá falando aqui de uma peça que é para durar muitos anos, então a primeira coisa que a gente tem que dar solidez a isso e realmente prestar atenção é na estrutura deste sofazinho. Porque eu já vi peças por aí que são feitas de madeiras aglomeradas, sabe? Então essas madeiras, essas partículas, ela tem muito ar por ali, na própria estrutura da madeira, então ela fica um sofá mais frágil. O que eu venho indicar aqui é que esse sofá seja de preferência de madeira maciça, porque isso vai aumentar muito mais a durabilidade desse teu estofado, 1000 vezes mais. Então imagina que a estrutura é uma coisa que vai suportar peso e nada melhor que ela realmente seja reforçada. Então, se puder, madeira maciça e não madeira aglomerada. Quando se fala em estrutura também, a gente tem que prestar atenção nas espumas que são usadas nesse sofá. Porque eu já vi espumas de D, é aquela nomenclatura do D. Então vai do D28 até o D45, eu já vi por aí. Então a gente tem que lembrar que quanto maior for essa densidade, por exemplo, uma D45, mais firme ele vai ser. Mas consequentemente ela dura um pouquinho mais, porque ela consegue aguentar mais quilos ali também. Então tudo isso você também tem que observar as pessoas que moram na sua casa e como é aquele fluxo ali. Para que você não coloque uma espuma muito fininha, que às vezes é muito molinha, mas ela com o passar do tempo vai ter um desgaste muito maior. Então isso é uma coisa que tem que prestar bastante atenção, porque a espuma também vai fazer diferença na hora da durabilidade do teu móvel. E depois de falar da parte toda da estrutura, que é a própria estrutura em si e as espumas, agora vem o tecido. Hoje em dia no mercado a infinidade de tecido tá demais, assim, tá super diversificado. E com isso a gente tem que prestar atenção nos pequenos detalhes. Tecidos naturais são lindos, como lã, o algodão, linho, dá um acabamento super bonito, super refinado. Agora a gente tem que prestar atenção, por ser materiais naturais, ele tem um desgaste um pouquinho mais rápido. Mas isso aqui eu não tô dizendo que... Ai, Laura, então quer dizer que vai durar só 6 meses? Não, tudo isso é questão de manutenção e como é usado esse estofado. Ai, Laura, mas então qual é a solução? Hoje no mercado a gente também tem aquelas fibras sintéticas, como o veludo, por exemplo. E ela tem uma durabilidade maior, isso aí não tem como negar. Mas também eu já vi hoje em dia sofás que são feitos pelo mix das duas, tanto a fibra natural quanto a fibra sintética. E isso aí aumenta, tem tanta parte da beleza como aumenta mais essa durabilidade. Fica super bonito, investe nesse tipo de tecido que fica super joia. Agora tem um porémzinho. Se você mora num lugar muito quente, preste atenção se realmente é legal ter um sofá de fibra sintética. Porque justamente como o material é sintético, ele esquenta mais. E geralmente essas fibras naturais dão essa sensação mais de conforto, elas não pegam tanto essa temperatura, não fica tão quente assim. Então, dependendo da onde você morar, eu acho que isso pode fazer um pouquinho de diferença. Como, por exemplo, se você também morar num lugar super frio, uma fibra sintéticazinha também vai ser super bem-vinda. Então, fiquem só atentos em relação ao conforto térmico que vai ter por conta desse tecido. Falamos das composições, agora vamos para os tamanhos. E aí vem a pergunta clássica.
E agora, qual o melhor tamanho para minha sala? E, gente, isso aí é uma pergunta muito particular, depende muito. Mas o que eu venho dizer aqui é que o tamanho tem que ser observado em relação à proporção àquela sala. Eu não gosto muito quando a gente tem aqueles ambientes muito pequenos e tem aqueles sofás muito robustos, sabe? Muito grandão, muitos fofões, assim, porque geralmente a profundidade deles é um pouco maior. E quando você bota a profundidade, a gente tem que estar atento para que ela não roube o espaço de circulação que a gente vai ter ali naquele ambiente. Uma solução quando você tem espaço pequeno é você pegar aquele sofá ali mais clean, mais retilíneo, mais sequinho. Coloca, e se porventura você tiver espaço, pode colocar também 2 poltronas, para que fique ali assessorando aquele ambiente, fica muito legal. Mas caso também não consiga, um sofazinho um pouquinho maior, que não dê tanto esse problema com a profundidade, também é super indicado. Podemos dizer que um tamanho padrão assim de profundidade de sofá é uns 90 centímetros, em torno de 90 centímetros. Então esse aí é aquele sofá fixo. Geralmente não há muito problema em relação a ele. O que vocês têm que se atentar é quando a pessoa quer, por exemplo, um sofá que tenha uma chaise retrátil. Então isso aí é que tem que ser bem considerado, porque normalmente essas peças têm de 1 metro a 1,10 de profundidade. E não pense que não impacta. Às vezes 20 centímetros de 90 para 10 é muita coisa, gente. Então acaba comprometendo a circulação. Pense nisso, pense na profundidade, muitas vezes não totalmente na largura. Se você gosta de programação como essa, do universo da decoração, de DIY, tudo que envolve manter uma casa bonita e organizada, fica por aqui, se inscreve no canal, deixa aquele velho joinha aí e compartilha com alguém que está precisando. Agora eu vou dar uma palhinha super rapidola aqui sobre tipos de sofá. E o mais basicão, como eu já dei uma palhinha dele aqui, eu sou super fã porque não tem erros. É aquele sofá mais estilo reto. São sequinhos, são cleans, tem essa pegada bem mais sem erro mesmo. É só se jogar praticamente na cor que vai dar certo. São sofás geralmente de encosto fixo, mas eu também já vi de encosto removível. E são excelentes opções para quando você tem apartamento pequeno. Investe que é muito difícil dar errado. Outro sofá também super bacana são aqueles sofás modulares, que você compra exatamente por módulo mesmo, sabe? Então muitas das vezes é uma excelente opção se você gosta muito de receber visita, porque você pode brincar ali com aquele jogo de sofá. As peças são soltas, então fica um sofá alinhado e muitas vezes chega uma pessoa, então você pega aquele módulo ali e bota para fazer como se fosse uma cama, um espaço maiorzinho para que você possa deitar, relaxar, ou às vezes fica mais circular para receber amigos, então é uma excelente opção, principalmente se você gosta de receber pessoas. E outra grande característica é se você, por exemplo, tiver com a grana um pouco curta e tem só a oportunidade de comprar 1 ou 2, e depois, mais na frente, você vai lá e compra a terceira e faz o seu joguinho completo. É uma excelente opção. Sofá com chaise fixa ou retrátil tá aí, entrou no mercado e nunca mais saiu. Não tem como negar que eles tinham um conforto ímpar, porque se você chegar do seu trabalho, a primeira coisa é tomar um banho e puxar aquilo ali para ver uma televisão. Não tem como dizer que esse negócio é ruim, né, minha gente? Mas eu venho dizer o seguinte, como eu já falei anteriormente aqui, já dei uma palhinha, cuidado com a profundidade dessa danada. Principalmente se ela for fixa. Se sua sala for muito pequena, perto da TV, observa direitinho essa circulação, porque às vezes no dia a dia dá topada, estrala os dedos do pé e depois, ai, bate meu dedo do pé. Acontecem essas coisas sempre. Então no dia a dia é complicado. Agora se ela for retrátil é um pouquinho melhor, porque aquela história, tira, né, encaixa direitinho ali e fica mais sem problema. Então só cuidado com essa profundidadezinha, mede direitinho para que não tenha esse problema de ergonomia. Fora isso, é uma excelente opção. Sofá reclinável depois que entrou no mercado não saiu nunca mais. Mas a gente tem que ter um cuidado com esse danadinho aqui, porque eles são robustos. Ele tem essa característica mais pesada, eles são pesadonas, sabe? Visualmente aquela sala fica bem preenchida. Eu aconselho quando a sala é um pouco maior para que possa comportar ele mais confortável. Você vê que ele participa daquela ali. Mas ó, presta atenção. O maior probleminha aqui desse rapaz é que ele realmente precisa de um pouquinho mais de espaço. Porque justamente como eles são reclináveis as partes superiores, você tem aquela inclinação ali. Então, geralmente as empresas investem muito naquelas fibras siliconadas, então elas são mais fofas, eles são fofões justamente para dar esse aconchego, o que é uma coisa maravilhosa. Mas preste atenção porque também eles têm uma profundidade maior. A profundidade maior, as larguras geralmente são maiores, a altura também, então cuidado com esse rapaz. Ele é belo, ele é gostosinho, mas cuidado que ele é muito fofão.
E eu vou finalizando essa história hoje por aqui. Eu espero que tenha ajudado demais vocês, porque sofá é uma peça fundamental e que precisa só de olhar algumas medidas, olhar e saber de algumas informações que vai dar certo. Então, um cheiro grande e enorme no coração e até o próximo vídeo. Porque ali tem muita robustez e se você não prestar atenção, a sala fica assim, ó, cheiona.